Olá, aluno, tudo bem? Eu sou a professora Keila Almeida, da Científica Concursos, e na aula de hoje a gente vai trabalhar como pontuar alto na prova discursiva da Polícia Federal, mais especificamente na especialidade Meio Ambiente. E claro, a gente vai também discutir uma questão anterior resolvida. Como a parte de Meio Ambiente ela é recente, como especialidade, uma subdivisão na prova da Polícia Federal, a gente vai trabalhar com uma questão da mesma banca e com uma temática que já existe, que aparece no edital de vocês, tá bom? Então, vamos lá. Mas antes da gente começar a falar da prova, né, trabalhar a prova propriamente dito, vamos entender primeiro como que funciona, como que vai funcionar essa seleção. Essa é uma parte muito importante do edital. O candidato ele tem que saber como que o examinador, o que o examinador quer dele, quais são as regras do jogo. As regras do jogo são o edital. Quando você conhece as regras do jogo, você tem chance de ganhar, tá bom? Então vamos lá. A parte objetiva, a gente já sabe, né, que a primeira parte ali da prova da Polícia Federal, ela tá dividida em objetiva e discursiva. Então a parte objetiva a gente já sabe que são 120 assertivas, então questões de certo ou errado, sendo que uma errada anula uma certa, e se você não marca nada, não tem pontuação. Então nessa primeira etapa, a gente tem a possibilidade de marcar 120 pontos, sendo que desses 120 pontos, pelo menos, no mínimo, você tem que marcar 10 pontos na parte geral e 21 pontos na parte específica, mas você não pode só marcar 10 e 21. No total, tem que ser pelo menos 48 pontos, tá? Sabendo esses critérios, lembrando que as provas mais bem classificadas na parte objetiva, essas sim terão as suas provas discursivas corrigidas. Por que isso é importante pra gente? Porque a sua prova tem que entrar nessa correção. Mas como que vai ser a discursiva? A gente também tem que saber quais são os critérios de seleção, quais são os critérios de correção da prova discursiva. Então a prova discursiva ela vai valer ali no máximo 20 pontos, o que é muito ponto, você vai ver já por que isso significa, por que isso é uma parcela tão grande da prova no final, né, na atuação final de um candidato. Então ela vai valer ali no máximo 20 pontos, você tem que fazer essa redação em até 30 linhas, não é obrigatório que você utilize tudo, é claro que quando você utiliza bem o espaço, isso conta muito ponto para você também, tá? Quando a gente olha para o geral, essa prova que você tem que marcar no mínimo 10 pontos, ou seja, 50% da pontuação, ela no total, ela chega a 14% da pontuação possível, tá? Isso pensando que o candidato marcou todos os pontos na prova objetiva. Só que quando a gente olha ali para uma faixa média de pontuação, que gira em torno de 70% a 75% dos pontos, quando a gente olha para a pontuação total da prova discursiva, ela pode chegar a ser quase 20% de pontos da sua prova. E por que a gente trabalha com essa estatística? Porque não é tão difícil assim conseguir essa pontuação. Saiba que é muito mais fácil do que você imagina. Então, ir muito bem na prova discursiva pode significar que você fique dentro ou fora da classificação, dentro ou fora do número de vagas. Então, só por isso já deveria ser muito importante que você prestasse atenção nessa preparação, fizesse uma preparação específica, especialmente no seu caso para a área de meio ambiente, se você está vendo esse vídeo, para que você vá muito bem nessa prova e consiga esses 20 pontos. Gente, é muito ponto para uma questão só. É claro que é uma questão que vai exigir de você concatenar conhecimentos da parte específica do seu edital, mas veja, você já estudou isso, é um tema que você já sabe, então agora você só precisa saber como colocar ele numa prova discursiva. Lembrando que existem outras etapas no seu concurso que elas vão acontecer depois dessa fase. Então você ainda vai ter a parte de aptidão física, psicológico, teste psicológico, investigação social, exame médico. Então tem todas essas etapas que você só avança se você passar pela discursiva. Perceba que todo o edital hoje gira em torno da prova discursiva. Sabendo disso, eu espero que você esteja mais do que convencido ou convencida da importância de se preparar da forma correta, com bons materiais para a sua prova discursiva. Aqui eu deixo para vocês só lembrarem que existem todas essas etapas, mas a discursiva ela tá lá no meio dizendo para você, olha,
olha, eu sou eliminatória e classificatória. Então você tem que ir bem, pelo menos naquela pontuação de 50%, tem que acertar isso da prova, mas que isso vai contar também ali para sua classificação. Então uma coisa não anda se a outra não andar também, tá bom? Então a discursiva é muito importante. Hoje em dia os concursos mais concorridos, eles têm uma etapa discursiva e ela tem cada vez mais ganho ali espaço na pontuação e na classificação também, muitas vezes até nos critérios de desempate. Perceba que isso vai ser bem importante para você. Aqui eu deixo para vocês algumas dicas de como se preparar para essa fase, já que é tão importante. O que você precisa saber, o que você precisa levar ali, de que você tem que ter à mão, dicas rápidas que você tem que ter à mão para conseguir fazer essa prova e chegar nessa pontuação máxima, que como eu falei para vocês, não é tão difícil assim. Aqui eu trago algumas dicas, mas é claro, o nosso preparatório, especificamente para meio ambiente, perito criminal da Polícia Federal, ele traz muitas mais outras dicas debatidas. Vocês vão ver ali que existem muitas outras videoaulas que vão tratar de temas específicos. Então vale a pena se preparar com bom material, tá bom? Mas vamos lá. Quando aparecer um tema para vocês, seja na parte de treinamento, ou seja ali na prova, né, no valendo, sejam sempre objetivos em relação ao tema. A gente não recomenda, aliás, isso não se faz em nenhum tipo de prova, que você divague muito ali sobre o assunto, que você fuja do assunto. Isso não é legal ali para quem está vendo, para o examinador que está corrigindo, tá? Pega mal, inclusive, quando você foge muito do assunto, escreve coisa que não tem nada a ver, tá? Sempre objetivo e respondendo aquilo que está perguntando. Normalmente essas perguntas, esses estudos de caso, que é o que se prevê que venha, ele vem com um contexto e a partir desse contexto existem perguntas, que a partir de agora vocês vão chamar de comandos. Esses comandos, eles serão respondidos nas questões através dos aspectos. Então comece a se acostumar com isso para você ter esse desenho, ter esse esqueleto na sua cabeça e levar ele para o dia da sua prova, tá? É claro que você já sabe que você tem que redigir a sua redação, você tem que fazer uma redação dentro da norma culta da língua portuguesa. Então não é recomendável que você escreva gírias ou algo nesse sentido, para que você mantenha ali um texto dentro dos critérios que são solicitados dentro do seu edital. Importante, tá? É claro que você tem que saber estruturar tudo isso. Então, as linhas têm que ser bem trabalhadas, divisão de sílabas, a construção dos parágrafos também precisa ser muito bem feita. E nessa parte eu chamo a atenção de vocês para um aspecto importante. Dentro do parágrafo, a gente consegue gerar algumas divisões lógicas para que vocês trabalhem aquilo que foi solicitado pelo comando da questão, vocês consigam colocar os argumentos dentro dos aspectos que foram solicitados e, se for necessário, ali fazer um fechamento desse parágrafo. É claro que entre os parágrafos é preciso ter coerência, é preciso ter coesão nesse texto para que ele seja fluido, para que o examinador, quando lê, ele consiga entender aquilo que você está tratando. Então, para isso, a gente também utiliza os articuladores do discurso, os elementos de ligação. Mas o que é isso? Eles servem para criar justamente essa fluidez no texto, essa coerência, essa coesão. São retomadas de ideias, a sequência de parágrafos. Então, tudo isso gera essa concatenação entre ideias, essa concatenação entre os parágrafos, tá bom? E claro, respeitando sempre a estrutura do texto, todas essas informações vocês vão encontrar também no e-book gratuito que fica no link desse vídeo, e outras e muitas outras dicas vocês vão encontrar também no preparatório, com elas muito mais explicadas em outras videoaulas, tá bem? Mas vamos ao estudo de caso, que é o que interessa aqui pra gente nessa aula de hoje, para meio ambiente especificamente. Como que a gente trabalha com estudo de caso? Primeiro, o que é um estudo de caso? O legal do estudo de caso é que ele traz um contexto, traz uma história dentro de alguma situação, um problema, de acordo com uma temática. A gente vai entender essa aplicação já já. E o que o examinador vai querer de você? Bom, ele vai querer que você resolva uma situação, um problema. Então, ele vai querer que você dê uma solução, ou que você explique, ou que você cite. Enfim, existem N possibilidades de comandos que ele pode pedir para você. Mas ainda assim, dentro dessa enorme possibilidade de comandos que ele pode te solicitar, existe um esqueleto que você pode aplicar, e com o tempo, à medida em que você vai treinando, à medida que você vai executando isso com diferentes temas, a tendência é que você fique muito expert em construir as suas discursivas, em construir as suas respostas, de forma que quando você chegar na sua prova, isso vai estar muito mais automático. Mas como que você pode estruturar, afinal, para chegar lá na prova, e essa habilidade, essa competência de colocar esses parágrafos estruturados na prova? Veja, quando a gente estrutura uma resposta,
lembra que o examinador, ele quer saber se você sabe. Então, você tem que trazer o aspecto. O que a gente recomenda? Que você traga o aspecto. Então, aquilo que foi pedido no comando, você traz mesmo, sem medo de ser feliz, tá? Você traz essa informação para sua resposta e a partir daí você construa a sua resposta em cima dos seus argumentos. O que são os seus argumentos? Aquilo que você sabe, aquilo que afinal você estudou para a parte específica. Toda a prova discursiva, especificamente do seu concurso meio ambiente da PF, perito criminal, ele vai ser baseado ali naquele conteúdo de meio ambiente que, claro, é bastante extenso, então você deve já ter estudado bastante. Então você vai trazer esses argumentos concatenado junto com esse aspecto e, se for necessário, você faz um encerramento. Se não, os parágrafos subsequentes, você junta eles, a ideia no global, através dos elementos de ligação. Isso vai ficar mais claro quando a gente for para a parte aplicada, quando a gente vê isso realmente acontecendo numa questão. Para que esse texto, como eu já falei para vocês, ele fique apresentado de uma forma fluida. Quando a gente constrói os parágrafos utilizando essa estrutura, a gente consegue trazer todos os elementos que o examinador quer enxergar de você, que ele quer entender, que você realmente sabe, que você sabe colocar também as suas ideias numa discursiva ou no papel, efetivamente. Eu deixo aqui para vocês a descrição do que é cada um desses elementos. Então vocês vão entender, depois vocês dão uma pausa nesse vídeo, lê com calma, mas vocês vão entender o que é o aspecto, que nada mais é do que trazer essa informação que está ali no comando da questão, a argumentação, que é o seu conhecimento, esse fechamento ali no final, ou no final da sua discursiva, fechando ali talvez a ideia, como se fosse uma breve conclusão, como elaborar, como concatenar o seu texto através dos elementos de ligação. Tudo isso e outras dicas, baixa o nosso e-book gratuito especificamente para meio ambiente. Por que eu recomendo que você baixe o e-book específico da sua prova? Porque além de você treinar essa parte de estrutura, você também treina a parte de conteúdo. É importante que você saiba que quando você vai com repertório para a prova, a chance de você desenvolver um texto mais robusto é muito maior. Então, quanto mais você treina com temas que são do seu edital, melhor para você, porque você leva esse conteúdo não só como conhecimento, mas também como repertório, como argumento para suas questões. Então baixa o e-book exclusivo para meio ambiente e já começa a treinar com as questões que estão disponíveis ali, tá bom? E vamos para a questão propriamente dita. Como eu falei para vocês logo no começo do vídeo, essa parte de meio ambiente para a PF, ela é uma novidade, então ela é uma especialidade que apareceu apartado de outras especialidades e, portanto, a gente ainda não tem uma referência direta da PF. Mas isso não é motivo para choro, porque o que não falta são referências de meio ambiente para a prova de CESP e SEBRASP, né, como um todo, para que a gente possa construir uma resposta discursiva e treinar os nossos textos, tá? Eu trouxe para vocês aqui hoje uma questão que foi aplicada no concurso do IBAMA, maravilha, uma questão muito boa para a gente treinar, de 2022. Aqui eu fiz uma breve adaptação para que a gente possa trabalhar um pouco mais o contexto que foi perguntado nesse primeiro aspecto e que vocês vão ver como que a gente pode trabalhar isso no decorrer da discursiva, no desenvolvimento da discursiva. Percebam, a gente já vai ver o contexto, mas eu quero que vocês olhem por enquanto aqui no comando, antes da gente ler o texto, que o comando, ele pede uma série de informações. Então essas informações, a gente vai trabalhar elas ao longo de um texto mais enxuto, só com um texto que explica exatamente o que esse examinador está querendo. Mas vamos aqui para o contexto da questão. Ele diz o seguinte: um analista ambiental recebeu demanda para acompanhar o licenciamento ambiental e monitorar uma supressão vegetal relativa à construção de uma usina hidrelétrica no estado do Pará com capacidade de instalação de 5.000 megawatts. Há uma área de reservatório estimada de 1.000 km². A partir dessa situação hipotética, então ele deu um estudo de caso aqui, né, uma situação, um problema. Ele pede um texto dissertativo abordando os principais aspectos de licenciamento ambiental, ele já vai falar para a gente o que ele quer, e a serem considerados até a liberação final do início das obras em questão dessa usina, desse empreendimento. E aí ele fala o seguinte no comando: discorra, primeiro comando, tá? E tem vários aqui, a gente tem que prestar atenção. Discorra sobre as competências, então, esfera federal, estadual e municipal, para fornecer esses licenciamentos ambientais. Aqui, ponto importante, embora esteja tudo no mesmo comando, a gente tem que saber separar cada tipo de aspecto, tá? Na sequência, ele pergunta sobre licença, as três tipos de licença, né? Licença prévia, licença de instalação e licença de operação.
e sobre os aspectos ambientais que precisam ser monitorados durante a fase de construção. Então vamos trabalhar esses 3 aspectos da forma como ele pede, tá? Mas antes eu quero que vocês guardem esse quadrinho aqui. Esse quadrinho, ele é um esquema de como você pode desenvolver não só essa resposta, mas a resposta de outras questões, inclusive questões que estão disponíveis no e-book gratuito, que você pode treinar o tema. Então, é uma forma de você treinar ali seus argumentos, já deixar rascunhado, é um rascunho mesmo, a ideia é essa, tá? Deixar rascunhado quais são os seus argumentos, ali o que você está respondendo com esses argumentos, qual aspecto que você está respondendo, e ao final, quando você for construir a sua redação, aí sim você vai juntar essas informações de forma concatenada, utilizando os elementos de ligação, vai reler e vai fazer os ajustes. Quando a gente faz uma discursiva, quando a gente faz tá respondendo uma prova ali na hora do valendo, o texto final a gente nunca formaliza ali naquela folha de resposta direta. Então você nunca vai começar ali direto na folha de respostas. Primeiro você vai fazer um rascunho, você vai fazer os ajustes e depois que você fizer isso, aí sim você vai para a sua folha de resposta. Para isso você tem que ter um gerenciamento de tempo. É importante que você preveja, que você vai sabendo, vai com estratégia para fazer essa prova. Então aqui eu deixo a sugestão de um rascunho para que você possa lá no dia da sua prova construir a sua resposta, tá bom? Mas vamos para a resposta das hidrelétricas, tá? Afinal, da hidrelétrica que está sendo construída lá no Pará, na nossa situação problema. Então veja aqui o que aconteceu no enunciado, no primeiro parágrafo, respondendo o primeiro aspecto. Ele já começa aqui, a nossa proposta de resposta, já começa trazendo um elemento de ligação. É legal começar com esse tipo de elemento, porque você já começa a colocar o examinador ali também no seu texto. É claro que você também consegue iniciar de outras maneiras. Aqui é uma sugestão. Então, olha só. No contexto analisado, a construção das usinas hidrelétricas de grande porte na Amazônia Legal demanda um processo de licenciamento ambiental minucioso e rigoroso. Aqui, meu bem, você não trouxe nada de novo. Isso está na questão. Então, por isso que aqui não está nem marcadinho. Você só está dizendo ali, você vai começar a trazer ali os elementos que você sabe, tá? Mas aí a gente tem que ligar essa rapaziada, não pode deixar esse parágrafo solto, tá? Então, a gente vai usar esses elementos. Então, esse processo, que processo é esse? Esse processo de licenciamento ambiental, tá? Esse processo é fundamental para assegurar que tais empreendimentos estejam desenvolvidos de maneira sustentável. Se você reparar, isso aqui vai estar presente lá na questão, tá? Então, por enquanto, a gente só tá montando ali o nosso arcabouço para responder. Respeitando a biodiversidade e os ecossistemas locais, bem como as comunidades afetadas. Show de bola! A gente fez ali, a gente começou a indicar para o examinador o que vamos responder. Então, continuando. No segundo parágrafo, ainda respondendo o que ele perguntou ali no nosso primeiro aspecto, no nosso caso, estava tudo junto, né? Mas ele separou os temas que ele gostaria que você abordasse. Mas, no geral, está tudo no primeiro aspecto. Ele pedia sobre as competências de licenciamento. Então, a quem compete dar uma determinada licença? Aí você tem que pegar os seus conhecimentos específicos. Então, tanto a federação, quanto o estado, quanto o município, eles vão concorrer com responsabilidades a depender da área que vai ser afetada. Então, se for uma área que tem uma vigência ali, que é a federação que deve olhar por ela, a depender da sua classificação. Então, a licença ela tem que ser de caráter federal. Se for algo municipal, tem que ser de caráter municipal. E quando existe um conflito, geralmente quando existe um conflito entre o que é municipal e o que é federal, a depender da classificação da área, geralmente isso é classificado com a competência estadual. Geralmente, caso a caso, precisa ser trabalhado, tá? Vamos ver a resposta. Então, quantas competências para o fornecimento dos licenciamentos ambientais das usinas? Estas são definidas com base na abrangência dos impactos dos projetos. Então, aqui você já está falando algo que não está na questão. Pode ver que já está destacado como argumento. Então, você já trouxe algo que está ali na lei que você sabe que está presente. Então, para empreendimentos hidrelétricos com capacidade de instalação superior a 300 MW, a competência é do órgão ambiental. Então, de acordo com a capacidade da hidrelétrica, é o órgão ambiental federal. Quem é o órgão ambiental federal que cuida dessa parte de licenciamento? O IBAMA. Então, você traz essa informação que você sabe. E aqui a pessoa foi até mais ousada, trouxe inclusive o número do decreto, tá? Mas vamos continuar juntando porque tem mais coisa. A gente só falou da federal agora e qual a característica para que a federação tivesse
estabelece essa abrangência. Caso os impactos ambientais sejam predominantemente locais ou ocorram em unidades de conservação, isso aqui é uma classificação, unidades de conservação municipais, então aí sim a competência é do município. Já em situações, olha isso aqui, eu vou chamar atenção para esse já, porque ele retoma, aliás, ele não retoma, ele diz que ele vai dar sequência, ele está indicando para o examinador que ele vai dar sequência com a explicação daquilo que está faltando, porque ele pediu federal, estadual e municipal. E aqui está faltando o estadual. Então, já em situações nas quais o projeto está situado em unidades de conservação estaduais, ou em casos em que não se enquadra na legislação federal ou na licenciamento municipal, aí a competência é estadual. Então, se há conflito entre essas duas, se não está nenhuma nem outra, a competência é estadual. O que eu quero que você perceba aqui? Então, aquela primeira etapa ali, aquela primeira parte do que foi pedido no aspecto 1, ele foi respondido aqui. Se você olhar, aqui está marcadinho, mas se não tivesse, você olhasse, você ia pegar aquele esqueleto que eu deixei para vocês há 2 slides anteriores e ia ver que tem a parte do aspecto, tem a parte do argumento e que entre eles há os elementos de ligação. E a gente vai ver como que isso se concatena com o próximo parágrafo, que é mais um trechinho do aspecto que foi pedido ali no primeiro comando, que é o comando que a gente tem. Que ele diz o seguinte, ele fala sobre os tipos de licenciamento. Então a gente sabe que existe a instalação, a licença prévia, né? A licença prévia, instalação e a licença de operação, quando todas essas já foram aprovadas. Ele perguntou isso, e aí se você observar aqui, nessa nossa sugestão, a gente traz exatamente essa retomada do que foi solicitado lá na questão. E aí você vai responder. A licença prévia, vai explicar o que é. É responsável por avaliar a viabilidade ambiental da hidrelétrica, se pode ser colocada lá, se não pode, etc. Considerando os impactos e as medidas mitigatórias. Então tem que ter tudo isso lá na licença prévia que você estudou, você sabe e vai colocar aqui como argumento. E aí vamos explicar as outras. Para explicar as outras, vamos chamar elas aqui com os elementos de ligação. Então, após a aprovação da licença prévia, que você já mostrou, os impactos, as ações mitigatórias, vem a aprovação e a licença de instalação autoriza o início das obras. Então, você assegura que as condicionantes da licença prévia sejam cumpridas, pode ter o início ali a fase de obras, não pode operar, mas você pode construir, essa é a ideia da licença de instalação. E por fim, porque só tem 3 licenças, por fim, junta todas as ideias, a licença de operação é concedida após a verificação do cumprimento das condicionantes da licença de instalação, autorizando o enchimento do reservatório, como a gente está falando de uma hidrelétrica, e o início da operação da usina. Show de bola! Respondeu o que o examinador queria, juntou as ideias e juntou também o parágrafo anterior, tá? Aqui vocês não conseguem ver o texto na íntegra, o texto um parágrafo embaixo do outro, na verdade, mas se vocês forem no blog da Científica e procurar pelo blog que trata dessa questão, vocês vão conseguir ler o texto lá, um parágrafo com o outro, e vão entender essa ideia de coerência e coesão. Isso vai ficar muito mais claro para você, tá bom? Então dá uma olhadinha no blog também, que lá você acessa essa e outras dicas para este texto, especificamente para essa proposta de construção de redação. Então vamos lá. No quarto parágrafo, ele vai atender a terceira parte ainda daquele aspecto, né? Porque a questão foi adaptada. Se você procurar, você vai ver que ela tem uma modificação. Fala sobre os temas de monitoramento. Então, você já descreveu quais as competências da estadual, municipal, federal para instalação da usina, já descreveu as licenças e agora a fase de monitoramento, o que precisa ser monitorado para que ela possa operar ou quando ela estiver operando, que aspectos eu tenho que monitorar ali dessa usina. E aí, você vai fazer o seguinte, olha quem está aparecendo aqui em azulzinho claro de novo, tá? Mais um elemento de ligação, para você juntar essas ideias do que você já falou lá, com essa ideia que você vai colocar agora. E aí está escrito o seguinte, então durante a fase de construção da usina, isso aqui que está em laranja de novo, né, o aspecto que está apresentado, então diversos aspectos ambientais precisam ser monitorados, a gente já sabe, é isso que a gente vai responder, para garantir a conformidade condicionantes estabelecidas nas licenças ambientais, que é isso que ele está perguntando. Esses aspectos, então você traz um pronome aqui que retoma esses aspectos que estão aqui em cima, incluem a abertura de trilhas, aí você vai trazer seu conhecimento, o que você lembra que precisa ser monitorado nessa fase. Então, abertura de trilhas, alterações de drenagem, geração dos resíduos vegetais por conta da supressão, que vai formar a parte do lago, utilização de áreas de empréstimo, assoreamento do rio, a montante da barragem, o cronograma de supressão da vegetação e da área do reservatório e o que mais você lembrar que faça sentido. Lembra que eu falei para vocês que o texto ele precisa ser objetivo. Então, se não tiver relação com o texto, não coloque, tá? E se tiver na dúvida, não coloque. Existem estratégias para se responder questões dissertativas quando a gente não
sabe o tema também. Se você quiser saber essas estratégias, dá uma olhadinha também no nosso preparatório. E vamos continuar. Assim, o monitoramento desses aspectos, porque ele é importante, né? É crucial para minimizar os impactos ambientais do projeto, garantindo que alterações do ecossistema sejam geridas de forma responsável e sustentável. Aqui eu trago um apontamento importante para vocês. Aqui é uma conclusão bem leve, bem pequena, que não vai ocupar espaço do seu texto, que pode preencher com argumento. Você não vai ocupar esse espaço com informação vazia. Aqui é só para retomar mesmo e fechar essa ideia de fechamento do parágrafo que está naquele esqueleto para vocês, tá? E por fim, fechando a ideia da resposta todo, você pode, é opcional, a depender se você tem margem para isso também para fazer, você pode trazer uma conclusão breve, que é retomar todas aquelas ideias, principalmente quando são ideias que são um pouco diferentes entre si em relação aos parágrafos, tá? Mas sempre, claro, trazendo uma ideia de unicidade no texto como um todo, em todos os parágrafos. Fica a sugestão de, em conclusão, o licenciamento ambiental para a construção de uma usina hidrelétrica de grande porte representa um desafio complexo, mas essencial. A correta atribuição de competências e rigorosa aplicação de 3 fases de licenciamento. Então, você traz tudo aquilo que está lá no contexto da pergunta, né? Que é aquela parte do enunciado. São fundamentais para assegurar que todos os impactos ambientais sejam adequadamente avaliados e mitigados. E aí você lança a mão novamente dos elementos de ligação. Além disso, monitoramento contínuo. Isso aqui está falando da terceira parte, né, da questão. O monitoramento contínuo de aspectos críticos durante a construção é vital para minimizar os danos aos ecossistemas locais e garantir sustentabilidade do projeto, e etc, etc, etc. Aqui nessa questão especificamente, principalmente da forma como ela foi adaptada, ela cabe, né, esse tipo de apontamento, esse tipo de conclusão. Então, existem questões que permitem, existem questões que você não vai conseguir trabalhar tanto essa parte de conclusão, e às vezes nem é desejável, a depender do que o examinador está perguntando, tá? Mas é claro que essas dicas você também vai encontrar no nosso preparatório. E aí, eu lembro para vocês que o nosso preparatório ele vai trazer a discussão de outros critérios da banca, a gente comentou alguns no começo, mas ele vai trazer também outras informações sobre como a CESP e a Sebrasp costuma avaliar os critérios de correção, como eles são aplicados, o que vale mais, o que vale a pena você como candidato trabalhar mais em relação à sua dissertação, tá? A gente traz também algumas apostas de temas e, claro, com as apostas de temas, a gente traz questões que são inéditas, como eu já falei para vocês. Quando você tem repertório, ao chegar na sua prova, você consegue desenvolver muito melhor aquele tema e também cabe lembrar que treinar redação, treinar escrita é muito importante, tá? Existem outras estratégias de estruturação de parágrafo que você também vai aprender, além dessas que estão disponíveis aqui, também há outras que estão disponíveis no blog. É importante que você também tenha ali um repertório para palavras-chave, para articuladores de discurso, como utilizar esses pronomes, como retomar essas ideias. Aqui eu trouxe alguns exemplos, mas existem muitos outros também disponíveis no e-book gratuito que está disponível aqui no link desse vídeo e no nosso preparatório, caso você queira conhecer também. É importante lembrar que existem questões, não só as inéditas, existem questões de outras bancas que você pode também treinar. Aliás, é sempre recomendável que você treine o máximo possível, tá? Todas essas questões elas são voltadas para o concurso de vocês. É importante que vocês treinem com temas de vocês para aquilo que foi publicado no edital de vocês, aqui tratando de meio ambiente da Polícia Federal, tá bom? Então, quanto mais você treina, melhor para você, mais repertório você chega na sua prova e eu tenho certeza que você vai conseguir desenvolver uma redação nota 10, tá certo? Eu vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado e até a próxima.